Mr. Babar is analyzing the 3-fit soil. Logo por causa disso. E não é só por isso. Porque é que tu regas e tu está a seco? Que na banda em gira de porque deve apertar raízes. Faltar água. Nem limite raiz. Por isso que ela tem que estar espalhada. Na pena porque está bom. Sim, está difícil. É que na banda. Temos de ter aguentar mais tempo. Digmo? Yes, please clean the hole. Limpa só o buraco. Limpa todo esse. Põe a base direito. Essa base direita, essa show. That is the reason. Get the soil out of the hole. Yes. Three different sizes soil. The first one of 1 feet, the second of 2 feet, and the third one 3 feet. Something like that.